que eu tava procurando, assim, decorações pra mesa de Páscoa, pro domingo de Páscoa, e aí que eu só encontrei ovos e mais ovos, ovos coloridos, ovos de chocolate, coelhos e mais coelhos, muito coelho. E aí eu comecei a me perguntar, cadê alguma coisa, assim, com real sentido da Páscoa? E não encontrei nada. E eu comecei a me perguntar, será que a gente tá vivendo esse período da forma como ele deve ser vivido? Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Meu nome é Pamela Bussolini, sejam muito bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, seu real significado, as simbologias, né, que existem aí na Páscoa e, claro, fazer algumas reflexões, como a gente sempre faz lá no meu Instagram, uma análise e, por que não, trazer algumas dicas, né, pra gente extrair o melhor desse período. Vambora? Antes eu vou tirar esse óculos aqui, né, meu povo? Porque, meu Deus, tá um puro reflexo, não tá não? Vamos que vamos. Pra gente começar a falar sobre o significado da Páscoa, a gente precisa voltar lá atrás na história para entender como ela surge e quando. E a gente vai pro Antigo Egito, olha só, né? Por isso que eu falei, cerca de 3.500 anos atrás. Lá, quando o povo hebreu era escravo de Faraó. Então, o que acontece aí nesse momento? Deus queria libertar o povo hebreu da escravidão. Então, ele manda ali sobre o Egito aquelas 10 famosas pragas, tá? Pra gente aqui, vamos supor que a gente tá no momento da nona praga. Nona praga, Faraó não tinha liberto o povo hebreu, então Deus decide mandar a 10ª praga, que seria a gota d'água. Então, o que ele faz? Ele instrui Moisés, né, a passar a seguinte orientação para o seu povo: que um cordeiro perfeito, e aí entra o cordeiro, que um cordeiro perfeito fosse sacrificado, tá, pelas famílias hebreias aí, o sangue desse cordeiro fosse utilizado para passar nas portas dessas casas e que depois, sim, eles assassem esse cordeiro, ceiassem, jantassem com este cordeiro, tá? E por que isso? Porque à noite Deus mandaria o anjo da morte sobre o Egito e esse anjo da morte levaria, né, a vida de todos os primogênitos daquela terra, todos os filhos mais velhos. Então, o que acontece? As famílias obedecem, né, a instrução, as famílias hebreias fazem essa marca aí na porta, e o anjo da morte, quando vai ao Egito, né, para executar a 10ª praga, quando ele vê a marca, né, do sangue do cordeiro na porta do povo hebreu, ele passa por cima, tá? Guarda essa informação. Então ele passa por cima e não adentra as casas dos hebreus. E é aí que o faraó, né, foi a gota d'água, ele liberta o povo hebreu da escravidão do Egito, e depois que eles saem da terra do Egito, aí, anos depois, começa a se comemorar essa libertação, essa nova vida que Deus os deu, e nasce então a Páscoa judaica, tá? Que é chamada de Pessah, né? Espero que eu tenha pronunciado aqui da forma correta, mas o Pessah, né, até significa isso, né, que essa passagem, passar por cima, que é ali fazendo a referência de que o anjo, né, poupou os hebreus, tá? Então, no Pessah, né, na Páscoa judaica, que é comemorada até hoje, né, então como eu falei, é muito antiga, eles fazem ali o seu jantar, a sua comemoração por essa bênção da libertação, da nova vida, das bênçãos de Deus, oferecem ali um jantar, né, celebrando a Deus com alguns itens que eu até vou colocar aqui pra vocês, prestem bem atenção, porque tem alguns deles aqui que nos é familiar, tá? E que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, é aí que nasce a Páscoa judaica, o Pessah, né, que vamos chamar aqui de primeira Páscoa, tá? E, claro, Jesus, como era judeu, né, sua família judaica, ele, quando vem, né, muito tempo depois, ele também comemorava o Pessah, né? E daí a gente vai entrar na vinda de Jesus e na Páscoa, então, cristã. Com a vinda de Jesus, o que acontece? Depois de tudo de maravilhoso que ele fez aqui na terra por nós, né, todos os milagres, todos os ensinamentos, Deus lança a mão de Jesus como seu cordeiro, né? Olha a referência ao que aconteceu lá atrás, como seu cordeiro, para que ele, em sacrifício, salvasse não só ao povo judeu, mas a todos nós, né, toda a humanidade que crê em Deus, em Jesus Cristo. Então, percebe que Jesus se entrega, né, para esse sacrifício como Cordeiro de Deus, né, para que Deus libertasse todos os seus filhos, né? Olha que conexão com o que aconteceu lá atrás no Egito. Então, de fato, nós somos libertos, digamos aí que, vamos supor, por uma segunda vez, mas de uma forma muito mais ampla. Então, com a ressurreição de Jesus, é isso que o povo cristão passa a comemorar, essa nova vida, né? Essa liberdade, essa segunda liberdade, né? A salvação dos pecados através do sacrifício e do amor
de Jesus e de Deus por nós, que é tamanho que ele entregou o seu único filho. E aí, a partir dessas comemorações da ressurreição de Cristo, né, desse renascimento, que a gente começa a ter a Páscoa como a gente vê hoje, e tudo isso que foi inserido aí como simbologias. Então vamos lá, vim até aqui pro cantinho para conseguir mostrar imagens aí para vocês, né, com mais precisão. Seguinte, como esse ovo entra na Páscoa? Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá atrás sobre o Pêssar? Né, e naquele prato ali da comemoração do Pêssar tem um ovo, né? Então assim, o ovo não só pro povo judeu, mas eu penso assim, no mundo todo tem muito essa simbologia da vida, né? E é isso que é mais passado assim pra gente, mas tem na Páscoa aqui, principalmente a cristã, tem um significado mais profundo esse ovo, tá? O que acontece? Os cristãos, naquele período de 40 dias que antecede a Semana Santa, o próprio domingo de Páscoa, que a gente faz a quaresma, eles não comiam ovos. Então, assim, eles não só cortavam a proteína, como a gente faz hoje, né? Muita gente faz hoje, mas também eles não comiam ovos. E aí o que acontece? Sobrava muito ovo quando chegava no momento ali do domingo de Páscoa, né? Da celebração. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses ovinhos, né, também no sentido, né, gente, claro, da vida, pintavam de vermelho, tá? Começaram a pintar, olha só, de vermelho, para simbolizar o sangue de Cristo, né? Eram ovos cozidos, tá, gente? Aí eles pintavam de vermelho e se presenteavam com esse ovo, porque eles entendiam que era a metáfora perfeita, tá? Esse ovo com a forma como Jesus saiu de seu sepulcro, né, para a vida, para uma nova vida. Então o ovo contém uma vida ali dentro e ele se rompe para que, né, o seu ciclo se inicie. Então, quando Jesus sai do seu sepulcro para uma nova vida, para a ressurreição, eles entendem que é a metáfora perfeita ali desse ovinho quebrado e da vida e tudo mais. Então eles passaram a se presentear dessa forma para fazer essa simbologia à ressurreição de Cristo. E aí, claro, começaram a pintar de vermelho, aí daqui a pouco começaram a fazer enfeitinhos, aí o ovo foi virando uma arte, né? Foram caprichando cada vez mais. Aí surgiram aqueles ovos muito pintados e tudo mais. E a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Nós vamos chegar no ovo de chocolate. Mas o ovo de chocolate, ele veio já mais próximo aqui da gente, tá? Vamos dizer assim, século XIX, tá? Começo do século XIX. O que acontece? As pessoas decidem usar aquela casquinha do ovo como molde, né? Então eles colocam o chocolate dentro da casquinha do ovo, né? Pra colocar esse doce ali dentro do ovo na hora de presentear. E é aí que alemães e franceses discutem até hoje quem teve essa ideia brilhante, porque parece que em ambas as regiões ali tiveram essa ideia luminosa de rechear os ovinhos com chocolate para presentear na Páscoa, tá? Eu não quero saber de quem foi a ideia, eu só sei que é muito gostoso, é muito legal, a gente gosta, principalmente as crianças, né? O fato é que o ovo, né, tem essa simbologia bacana até, porque eu mesma, né, tinha só essa informação assim, passando, né, o ovo simboliza a vida e é isso. Mas não, tem toda essa simbologia, essa metáfora perfeita, né, do rompimento ali daquela casca para uma nova vida, assim como Jesus saiu de seu sepulcro para a ressurreição. Então, olha que ideia bacana. Você, ao invés de ficar comprando esses ovinhos coloridos, que eu acho lindo, tá? Que o pessoal coloca na decoração, você reunir sua família em um dia, né? Principalmente você que tem criança, para pintar uns ovinhos, para colocar ali na sua casa. E claro, nessas coisas despertam aí a curiosidade das crianças, você já aproveita para contar a história do nosso Salvador, ou caso você seja judeu, por exemplo, você contar, né, a libertação aí do povo hebreu, né? Toda essa questão do ovo, que tem ali também do Pêssar, tá? Então, dito isso, você deve estar se perguntando, tá, Pamela, mas e o coelho? Por que o coelho? Por que não o cordeiro? Você tanto falou do cordeiro? Pois bem, vamos falar do coelho. Sobre o coelho, existem duas, vou dizer, vertentes, tá? Porque a explicação sobre como o coelho é inserido na Páscoa não é muito clara, tá? Mas eu vou tratar aqui com vocês as que têm indícios históricos, tá? Começando pela questão de que esse coelho veio inserido de uma festa pagã. Isso é muito propagado, tá? Inclusive, se você pesquisar no Google, é essa a resposta que o Google vai te dar. Como a Páscoa é celebrada ali entre março e abril, né? Isso coincide com o período de primavera, né? Em muitos países da Europa, nos países nórdicos. Então, o que acontece? Havia uma deusa anglo-saxã, né? Pagã, portanto, que se chamava Eostre, tá? Eostre. E essa deusa era a deusa da fertilidade, da primavera, porque
tinha toda essa questão, né, ainda mais nos países nórdicos, é tudo muito gelado, então na primavera realmente as plantas ressurgem, né? Os próprios coelhinhos dizem, né, que são os primeiros ali a começar a ser vistos no início da primavera, até porque eles se multiplicam muito, né? Então, essa deusa era muito caracterizada, né, como vocês vão ver aí, retratada como coelho, com coelhos, né, ao em volta dela. Então, se diz que a Eostre é o motivo do coelho ser inserido na Páscoa cristã. Por que isso se diz, tá? Havia um monge, ele se chamava Beda, tá? Que ele diz o seguinte, que o nome Easter, né, como se diz, né, o pessoal fala Happy Easter, né, em outros países, que esse Easter vem do nome Eostre, tá? E para algumas traduções, eles traduzem esse nome dela como Ostara também, vocês vão encontrar essa referência, tá? Então ele diz, né, que existe essa ligação. Quando o cristianismo se espalhou, né, e chegou nessas regiões onde havia essa deusa Eostre, né, que isso foi inserido ali na Páscoa, né, porque eles entendiam que essa primavera, esse renascimento tinha tudo a ver, tem, né, alguma ligação, então que eles teriam inserido o coelho aí em virtude da Eostre, e por isso que eles dizem Happy Easter, porque eles já comemoravam de certa forma essa primavera e celebravam a Eostre lá nos países nórdicos e tudo mais. Então, tem essa vertente que diz que o coelho foi inserido na Páscoa nessa mistura aí de culturas, tá? A segunda vertente diz o seguinte, que o coelho passou a ser associado, né, na Páscoa e tudo mais, também por essa questão da primavera, como eu disse, né, eles eram vistos ali no início da primavera, então as pessoas acabavam associando a esse recomeço, esse ressurgimento, e por quê? Eles viam no coelho, gente, isso, ó, por favor, hein? Há muito, muito tempo atrás, lá nos tempos primórdios, eles achavam que o coelho se reproduzia sozinho, de forma assexuada. Eles viam o coelho com essa pureza, né? Essa reprodução virginal. Então passaram a associar o coelho, inclusive, a Maria, né? Tem até algumas pinturas aí onde Maria está ali com alguns coelhos e tudo mais. Então, como eles viam o coelho com essa pureza, né, eles começaram a colocar o coelhinho ali nesse contexto de Páscoa, de renascimento, de vida, de ressurgimento. E é daí que vem a inserção do coelho na Páscoa, segundo esta vertente. Agora, pra você, né, que soube do significado do coelho e tal, né, agora e deu aquela assustada, porque tem gente que assusta um pouco, né? Não fique, tá, gente? Eu penso o seguinte, o coelho é um serzinho maravilhoso, criado também por Deus, tá? Então, o único cuidado que eu penso que a gente tem que ter, né, é não deixar que essa figura do coelho se sobreponha, né, ao real significado. Isso pra nós, tá, gente? Nós somos cristãos, judeus, né, povo de Deus, né? Porque quem não não liga, né, e tudo bem. Mas é pra nós, tá? Então, assim, não se assuste, não fique como eu vejo assim, algumas pessoas que Quando você fala, meu Deus, eu vou eliminar o coelho da minha decoração, da minha vida, do meu tudo. Não, calma. Tenta mesclar aí com cordeiro, com palavras de amor, né? Sobre fé, sobre Jesus, sobre o povo de Deus, enfim. E vai ficar tudo maravilhoso. É só você dar uma segurada, entendeu? Porque realmente, né, às vezes parece que a gente tá assim num festival do coelho, do chocolate, sei lá. Então, basta que você tenha aí um equilíbrio na coisa toda. Capriche aí na sua Páscoa com a sua família, que você tenha uma Páscoa abençoada. Caso vocês saibam de alguma coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários que eu adoro saber. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de avaliar esse vídeo pra mim, deixa seu likezinho pra eu saber que você gostou, pra eu produzir mais vídeos como esse. E claro, se inscreve no canal pra você não perder os próximos, caso você seja aquela pessoa que gosta de estar por dentro de tudo, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, uma feliz Páscoa e até a próxima!